Olá pessoal, sou a Jaqueline, esse é o canal Estante Alada e hoje eu voltei para contar um pouco a minha história por meio dos livros. São 10 livros que marcaram a minha vida. Eu vou tentar ser bem breve para a minha história não ficar tão grande assim, porque às vezes a gente pode empolgar, né? E vou pedir para vocês para colocar aqui embaixo nos comentários os livros, o livro ou os livros que influenciaram vocês, que marcaram a vida de vocês. Vai ser muito bom para vocês, para eu conhecer um pouquinho de vocês, já que vocês vão conhecer um pouquinho da minha vida. Bom, então eu vou começar logo. Quando eu era pequena, eu falo que o meu amor pela leitura começou com os quadrinhos da Turma da Mônica. Qualquer dia desse eu conto essa história aqui no canal. Eu já contei há muitos anos atrás, mas eu volto a contar. Meu amor pela leitura começou com os quadrinhos da Turma da Mônica, mas o meu amor pelos livros começou com esse livro aqui, que é As Aventuras no País do Pinta Aparece, do Joel Rufino dos Santos. Esse livro que eu peguei na biblioteca, na minha época não era essa capa, era uma outra capa que eu acho até mais bonita, não sei, na minha memória ela tinha uma capa mais bonita, mas foi o livro que eu encontrei mais moderninho, né? E eu falo que quando eu era pequena, os meus pais nunca me deram livros, nunca. Minha família não é uma família de leitores, e as coisas eram bem difíceis financeiramente falando, né? Então, não tinha, assim, livros. E aí um vizinho meu me deu esse livro, né? Não esse, mas um livro desse, mais 2 livrinhos. Mas por que esse aqui ficou marcado na minha memória? Os outros 2 eu lembro que tinha um que tinha uma formiguinha, que o sonho dela era entrar numa vasilha de açúcar azul que chamava Azulão, e ela entrou naquela açúcar e era um paraíso. O outro era de uma velhinha que na verdade ela era uma bruxa. Mas esse aqui ficou na minha memória, eu lembrava desse nome, os outros eu não lembro os nomes, porque eu levava os livrinhos para todos os lados, lia e relia umas 1000 vezes, e eu levei para a escola. Isso eu devia ter uns 8, 9 anos, e emprestei para uma coleguinha, a Sandra, que nunca mais me devolveu o livro. Foi minha primeira experiência ruim com empréstimo de livros. Ficou marcado e eu fiquei muito triste. Sandra, se você estiver vendo esse vídeo, saiba que eu fiquei muito magoada com você. Ela nunca me devolveu o livro. Eu sempre pedi, mas ela nunca devolveu. E esse aqui vai contar a historinha de um menininho que ele escreve as coisas e ele entra na história, numa outra história. É bem bonitinho. Eu vou reler. Na verdade, esse aqui eu já reli. Eu peguei outro livro também que é para reler, que conta um pouco da minha história. Bom, aí isso foi lá para os meus 8, 9 anos. Aí eu cresci um pouquinho mais, mudei de escola, não tinha mais a Sandra como amiguinha. E fui lá para, acho que 6ª série, tinha 12 ou 13 anos, acho que 12 anos, né? Aí a escola, eu sempre estudei em escola pública, e escola pública, quem já estudou sabe que não tem uma biblioteca que o aluno pode entrar. Não sei agora, mas na minha época a gente não podia adentrar na biblioteca, escolher os livros que a gente quer ler. Mas nessa escola, quando eu estava na 6ª série, ela abriu as portas pra gente. E aí eu lembro que o primeiro livro que eu peguei para ler foi Heidi, a Menina dos Alpes. E eu fiquei apaixonada por essa história. Conta a história de uma garotinha de 5 anos que ela vai morar nos Alpes com o avô, numa montanha, e é a coisa mais fofa. Eu fiz vídeo, eu reli esse livro aqui, não tem muito tempo, acho que tem uns 2 anos. Vou deixar linkado aqui embaixo, que eu fiz a releitura. E ficou marcada na minha história essa história, porque foi o primeiro livro que eu peguei com a carteirinha lá e levei pra casa. Aí, muita gente... Eu tô falando assim de livros que marcaram a minha vida, mas nem sempre pela história, mas também pela representatividade de parte da minha vida também que aconteceu isso. Bom, então, quando... já estava até perdendo aqui a meada, mas quando eu estava mais ou menos... Depois dessa fase, né? Eu devia estar na 7ª série, eu devia ser mais ou menos isso. As coleguinhas, modinha de livros, eu vejo muita gente falando isso no sentido pejorativo, mas saibam que modinha pode ser interessante. Muita gente que nunca leu pode começar a ler. E na minha sala, pelo menos, lá na minha escola, mas especificamente na minha sala, a modinha era ler esses livros aqui que eu vou mostrar pra vocês. Se você era menina e não leu esse livro, você não fazia parte da turminha. Então, eu fui lá, né? Fui lá ler também. Que foi o livro A Marca de uma Lágrima, do Pedro Bandeira. Gente, eu não lembro da história. Eu lembro só que tinha uma garota que chamava Isabel e um rapaz que chamava Cristiano.
mas essa capa ficou marcada na minha história. Toda vez que eu vi essa capa, eu já li esse livro, quero reler. Eu ficava pensando, né? Então eu peguei lá na biblioteca pública também, vou reler. Eu não sei se eu vou gostar como eu gostei na época da escola, mas foi um livro que ficou marcado. E Pedro Bandeira, depois desse livro, eu li um outro também, que tinha uma menina que chamava Laurinha e ela foi numa fábrica que faz livros. Era muito legal. E eu li outros livros do Pedro Bandeira também. Abriu as portas para conhecer o Pedro Bandeira. E um outro livro também que ficou marcado nessa época foi toda uma coleção Vagalume, mas em especial Açúcar Amargo, do Luiz Puntel. As meninas falavam muito desse livro. Tem que ler, que é maravilhoso, maravilhoso, maravilhoso. Eu li, não lembro o que eu achei na época, mas eu lembro que eu reli, não tem muito tempo também, deve ter uns 4 anos mais ou menos isso. Não gostei tanto, assim, legalzinho, mas não foi aquilo tudo. Mas tá aí, foi um livro que marcou a coleção Vagalume toda, me marcou na minha época, né? Bom, aí eu cresci um pouco mais, mudei de escola. E eu tinha uma amiga muito leitora lá, que o nome dela é Eleasa, saudades da Eleasa, infelizmente eu perdi contato com ela, mas ela me indicou esse livro aqui que ficou muito marcado na minha vida. Eu devia ter uns 15 anos quando eu li esse livro. Eu não tenho ele físico, esqueci de pegar na biblioteca, mas é esse aqui, ó. Depois daquela viagem, da Valéria Piazza Polizzi, esse livro que não sei se está dando para vocês verem direito, que conta a história da Valéria. Ela contraiu o vírus do HIV, né? Logo com 16 anos. Isso me marcou muito porque ela tinha mais ou menos a minha idade, né, quando ela contraiu o vírus do HIV. E isso me marcou muito, é uma história muito interessante. Talvez um dia eu releia também. Foi um livro que me marcou bastante. Aí, mais ou menos quando eu tinha 16 anos, eu estava naquela fase assim de descoberta mesmo, né? De me conhecer, de querer saber de coisas mais espirituais, assim. E aí eu falo que na minha casa não tem leitor, não tinha leitores, eu não via os meus pais como referência de leitores, mas a minha mãe, ela lia muito a Bíblia. Isso aí eu nunca perdi assim da minha memória, ela sempre leu bastante, né? E aí eu quis também, eu lembro que quando eu tinha 16 anos eu pedi ao meu pai, me dá um dinheiro para eu comprar uma Bíblia, e ele me deu o dinheiro, e eu fui na livraria e comprei a Bíblia mais bonita que tinha lá, uma colorida, assim, a capa colorida e tal. Depois a minha bolsa foi roubada e a minha Bíblia foi junto, eu não tenho mais ela aqui. Mas quando eu tinha 16 anos eu li a Bíblia inteira. Eu li ela de capa a capa e foi uma experiência maravilhosa, porque desde pequena eu via as histórias do rei Davi, Moisés, a Arca de Noé, né, Rainha Esther. E ler foi uma experiência assim, maravilhosa. A Bíblia não só me marcou, mas é um livro que me influenciou e ainda me influencia. Tem histórias maravilhosas. Na verdade não é um livro, né? São 66 livros, acho que são 39 do Velho Testamento e 27 no Novo Testamento. Então são muitas histórias que me marcaram, que me marcam, que me influenciam. E eu recomendo a leitura, independente se você é cristão ou não é, tem histórias muito boas aqui. E eu, como cristã, eu não podia deixar de contar aqui com uma leitura que marcou a minha vida e que ainda marca. Bom, aí eu fui para a faculdade, né? Terminou essa minha fase de escola, né, de nível médio e tal, fui para a faculdade. E na faculdade eu falo que eu passei por um deserto literário. Mas aí no meio, eu falo deserto literário porque nunca deixava de ler. Muito pelo contrário, eu lia muito livros acadêmicos, livros jurídicos, né? Leis e mais leis, porque eu cursei direito. Então, quem cursa direito sabe que tem que ler bastante. Mas literatura, assim, em si, a gente não lê quase que nada. Mas aí uma conversa com umas amigas, eu não lembro qual era o teor da conversa, talvez era desenhos animados, talvez isso. E a minha amiga comentou que ela tinha esse livro, que era O Pequeno Príncipe, do Antoine de Saint-Exupéry. Aí eu pedi ela emprestado. E ela me emprestou. E, gente, isso aqui foi um oásis no meio do deserto. É a coisa mais fofa do mundo. Eu lembro que eu li esse livro, assim, com aquele amor. Foi uma leitura tão agradável, tão bonita, quanto a história de um garotinho que vem lá do planeta B612. Mas ele tem tanta lição para dar, tem tanta coisa, tanta riqueza nesse livro, que eu fiquei apaixonada. E eu depois
Depois eu comprei ele, né, para reler, e eu nunca reli por medo de não gostar tanto quanto eu gostei na época da faculdade. Mas eu vou reler. Minha mãe já leu ele e um dia eu vou fazer a releitura. Aí, quase quando eu estava saindo da faculdade, o meu pai trouxe esse livro para casa e ele falou... Eu falo que não vem de famílias de grandes leitores, mas meus pais liam, né? Pelo menos no passado parece que sim. E ele falou que esse livro marcou a adolescência dele. E ele leu, e aí eu pedi pra ler também, e foi maravilhoso, foi um livro maravilhoso, que me marcou também, que é A Cruz e o Punhal, do reverendo Davi Wilkerson, esse livro aqui, que vai contar a história de garotos de gangues em Nova York, né, eram mais porto-riquenhos, tinha outros também, americanos, enfim... Eles botavam terror na cidade de Nova York mesmo, todo mundo tinha medo desses garotos, adolescentes que estavam mesmo voltados para o mundo do crime. E o reverendo David, ele, com muito amor que ele tinha por esses garotos, ele fez de tudo para entrar no submundo deles e resgatar esses garotos. E é uma história muito bonita, uma história real, né, que aconteceu acho que no final dos anos 50. O livro foi, a primeira publicação foi em 1962. E depois que eu li esse livro, eu descobri que outras pessoas também tiveram a vida marcada por esse livro. É um livro maravilhoso. Qualquer dia também eu vou reler aí. O pessoal aí que gosta de livros cristãos, é um livro cristão, pode ser que um dia eu leia e faça um vídeo só pra ele. Bom, aí eu passei, né, saí da faculdade, mas o deserto literário continuava, porque eu parti para o mundo dos concursos, eu respirava concurso. Eu falava de concurso desde que eu dormia até a hora que eu acordava. Então, quem me conhecia sabia que o meu assunto era esse. Então, leitura ficou assim em segundo plano. Leitura de literatura, né? Leitura prazerosa, que eu falo, né? Porque eu lia por obrigação. Apesar de eu gostar muito do direito, das leis, enfim. Aí, eu tinha um amigo, que infelizmente eu também perdi o contato, que gostava muito de desenhar, ele era desenhista, inclusive essa Jaqueline aí do canal Estante Alada foi ele que desenhou, e ele me indicou Calvin Haroldo, e aí eu comprei. Tem alguma coisa babando embaixo da cama, né? As Aventuras do Calvin Haroldo, do Bill Watterson. Aí alguém pode falar, ah, Jaqueline, mas isso não é livro, isso é quadrinhos. Sim, realmente não é livros, mas ele tem uma importância muito grande aqui na minha estante, porque foi a partir dele que essa estante começou a crescer. Eu quis colecionar livros a partir desse aqui. Então, ele tem um papel muito importante para mim. Marcou esse livro que marcou a minha história como leitora, né? Para ter isso tudo aqui hoje é por causa desse, e porque o meu amigo também indicou esse livro. E aí eu amo Calvin Haroldo, gente, é super divertido. Eu tenho outros, acho que eu tenho 6 livros dele, né? 6 graphic novel, quadrinhos, eu não sei como é que fala, mas eu sou apaixonada e quero ter mais deles também. Aí passou um tempo, né, passei no concurso, graças a Deus, e fui voltar a ler os livros que eu sempre amei, mas eu não tinha canal na época, mas eu tinha Facebook, que hoje eu não tenho mais, mas tinha lá, como é que fala? É comunidade? Não, comunidade da época do Orkut, né, acho que era grupo, né, grupos no Facebook, e tinha grupos literários, né. E aí tinha um grupo lá que eu participava, eu até esqueci o nome do grupo, participava assim com muito afinco mesmo. O moderador lá escolhia um livro e a gente debatia sobre o livro. Eu participei de vários, mas esse aqui me marcou em especial, que ele escolheu O Alienista, do Machado de Assis. E por que me marcou? Porque eu já tinha lido na escola ou para vestibular, eu não lembro direito, o livro Esaú e Jacó, do Machado, e li o Memórias Póstumas de Brás Cubas. Mas sabe aquela leitura que é por obrigação? O professor tinha mania, não sei se hoje tem ainda, de falar o grande Machado de Assis, o grande escritor da literatura brasileira. Já impunha aquele medo assim no aluno. Não que ele não seja, muito pelo contrário, Machado de Assis é um grande escritor da literatura brasileira, mas ele pode ser nosso parceiro também. Foi lendo o Alienista que eu descobri que ele pode ser nosso parceiro aqui também. Mesmo que o livro foi escrito em outra época, tem elementos de outra época, ele fala a nossa língua. O Machado de Assis fala a nossa língua. Então, assim,
foi uma leitura prazerosa porque não foi obrigada, né? Não foi uma leitura obrigada, eu li porque eu quis. Eu peguei o livro para ler, inclusive eu não tinha o livro, eu li no PDF, no notebook mesmo. E foi uma leitura maravilhosa. É um conto bem curtinho, mas conta a história do grande doutor Simão, como é que é? Simão Bacamarte, que colocava todo mundo, ele achava que todo mundo tinha problemas mentais e colocava na Casa Verde lá, que era uma casa que era um asilo assim que abrigava essas pessoas que tinham problemas mentais, né? É muito engraçado, embora é triste, é divertido, tem aquela pitada machadiana, né, irônica, divertida, e marcou a minha história depois do Alienista, me abriu as portas para ler mais coisas do Machado, então me marcou bastante essa leitura. O outro livro que me marcou aí em 2014, eu já tinha canal aqui no YouTube, Estante Alada surgiu em 2014, e aí eu adquiri o livro Os Miseráveis, do Victor Hugo. Aí eu tirei um tempo para ler ele no final de 2014, em dezembro. Eu acho que eu peguei um pouquinho de janeiro de 2015 também. Mas eu lembro que eu li esse livro aqui em li em 15 dias. É um livro com mais de 1000 páginas, né? Acho que quase 2000 páginas. Não, quase 1500 páginas. Aí eu li em 15 dias, foi um grande desafio porque... Olha o tamanho desse livro, gente. Eu pensava assim, embora seja um clássico que deve ser difícil, eu vou me arriscar. Vou me arriscar porque é uma extensão muito grande, mas eu vou me arriscar. E foi, assim, uma leitura maravilhosa, a história maravilhosa. O Jean Valjean, o personagem principal, é um dos meus personagens preferidos de toda a literatura. Se vocês quiserem um dia eu falo sobre os personagens favoritos, mas com certeza Jean Valjean ficou marcado assim na minha história. E foi o livro que me abriu portas para ler mais calhamaços. Eu li outros livros do Victor Hugo, li outros calhamaços, e foi apaixonante essa leitura, me marcou bastante, marcou mesmo. E aí, passou um tempo, eu li um outro livro que me marcou, porque eu sempre gostei de história. Na escola, a minha matéria preferida sempre foi história. E eu gostava muito de ler livros, né, com temas sobre a Segunda Guerra e tal. Mas eu sempre lia, a maioria dos livros que a gente lê, na verdade, conta a história dos alemães como o grande vilão, que na verdade né, assim, mas eu ficava pensando assim, poxa, mas não tinha ninguém que ia contra o sistema nazista? E aí eu encontrei, que era a Rosa Branca da Inge Skoll. Eram jovens alemães que não aceitavam, né, o regime nazista e foram contra a corrente, nadaram contra a corrente mesmo, deram a cara a tapa, né, arriscando a vida, e muitos deles perderam a vida contra o regime nazista. É um livro muito bom, muito bom, muito bom. Me marcou bastante essa leitura, leiam, por favor. Aí, um pouquinho mais pra frente, eu li esse livro aqui, que é um livro que é uma caixa de bombom, que fala: é uma caixa de chocolate, um prazer viciante a cada mordida. E realmente, é uma caixa de bombom. Cartas extraordinárias, porque aqui tem os meus escritores preferidos, mostrando o lado humano dos meus escritores preferidos. Roald Dahl, sou apaixonada por Roald Dahl. A carta dele é pequenininha assim, mas ele escreve para uma leitora e é a coisa mais fofa. Roald Dahl é o escritor de Fantástica Fábrica de Chocolate, Matilda. Tem o Dickens, que eu sou apaixonada também, que ele fala sobre... ele presenciou uma pena de morte, numa execução de pena de morte. Ele mostra o lado humano dele aqui nesse livro. Dostoiévski de frente ao pelotão que ia fuzilar ele, né? E outras histórias de anônimos, assim, maravilhosas. Um ex-escravo aqui que conta uma história que é um tapa na cara do ex-dono dele. Gente, esse livro é maravilhoso. É uma caixa de chocolate, uma caixa de bombom, porque a caixa de bombom tem bombons sortidos. Alguns a gente gosta mais, outros a gente gosta menos, mas tem bombons maravilhosos. É o que acontece nesse livro e eu quero reler, quero fazer essa releitura, porque é maravilhoso. Super recomendo. Então, gente, eu acho que eu contei a minha história aí. Acho que esse vídeo ficou grande, mas é a minha história. Me contem a sua também. Eu vou ficando por aqui. Se você é novo no canal, se inscreva para receber novos vídeos. Beijo grande, até mais. Tchau, tchau.